Olá, amigos, eu sou Sidney Domingues, está entrando lá mais um programa Destaque na TV, nosso encontro semanal, sempre às sextas e terças-feiras, das 22 às 23 horas, aqui no canal 25 da NET e 525 também em HNet. Durante uma hora nós vamos estar juntos, entrevistando seus deputados estaduais, deputados federais. Vale a pena você conferir, daqui a pouco a gente volta. Sai daí não, hein? A pandemia deixou muita gente em situação de extrema pobreza. Para proteger essas pessoas, a Alerj aprovou o Supera Rio, um programa que garante até R$300 de auxílio emergencial e até R$50 mil de crédito para microempresas e autônomos. O Rio de Janeiro saiu na frente e estendeu a mão para quem precisa de amparo urgentemente, porque quem ficou sem renda não pode esperar. A fome não pode esperar. Alerj, mais perto de você, mesmo quando ainda precisamos manter distância. A Miguel Lemos Joias compra e vende ouro. Se você quiser fazer uma consulta, uma avaliação para saber quanto vale a sua joia, ela trabalha também com brilhantes, joias antigas, joias em platina, moedas de ouro, cautelas da Caixa Econômica Federal, pratarias, antiguidades, relógios de marcas famosas como Rolex, Patek Philippe e outras marcas. Miguel Lemos Joias, compra e vende ouro. Não deixe de consultar 2521-7224, 2521-7224 e no celular 96867237. Pensou em vender ou comprar ouro? Miguel Lemos Joias. Consulte. Nesse momento de pandemia, precisamos cada um fazer a sua parte. Precisamos ter consciência para que a nossa família fique protegida. Nós temos que juntos entendermos que este momento ele é muito delicado, só depende de nós. Um abraço. Nesse bloco, converso com o deputado federal Paulo Ramos, deputado do PDT aqui do Rio de Janeiro, em seu gabinete que atende sempre a população, os seus eleitores e principalmente a imprensa, mais uma vez aqui no seu gabinete. Deputado, a questão da vacina que não chega em quantidade, é uma pergunta que sempre, nos Estados Unidos, o Exército, as Forças Armadas estão empenhadas em vacinar a população. São 300 milhões, lá já chegaram a 120 milhões, né? Por que isso não vai? É porque não tem vacina e não precisa colocar? Agora aqui no Rio de Janeiro colocaram os bombeiros, que já deviam ter colocado. Louvável isso. O Brasil já é identificado, ou era identificado, como um país que tinha um plano, um programa nacional de imunização. Porque o Brasil já vacinou contra tudo praticamente. A grande questão é que o próprio presidente da República não cuidou, foi contrário, ele não acreditou na pandemia, não cuidou de comprar as vacinas. Agora, vê que o Butantan em São Paulo, com o governador de São Paulo, descumpriu tudo, não obedeceu à Anvisa e começou a produzir a Coronavac. Num certo sentido, foi a salvação inicial. Agora está tentando comprar, os governadores querem comprar vacina. Aí tem vacina da Pfizer, tem vacina da Rússia, tem vacina... Tem um monte que agora podem vacina. comprar. E agora a nossa Fiocruz já produzindo. Então, que é louvável, né? A nossa Fiocruz... É louvável. Junto com o Butantan, Fiocruz, são instituições de pesquisa, de produção de medicamentos. Não é? Então, e aí temos que registrar a falta de escrúpulo da indústria farmacêutica. A questão da patente, quando nós estávamos votando as leis emergenciais o ano passado, na Câmara dos Deputados, eu apresentei uma emenda, não foi nem considerada, que o Brasil não reconheceria patente em relação às vacinas. Claro que o Brasil não tem força política. A China faz isso com tudo, né? O Brasil não tem força política para fazer isso. A retaliação, só o fato do Bolsonaro ter hostilizado a China, ter hostilizado a Índia, ter hostilizado até os Estados Unidos, num certo momento. O Bolsonaro botou, tem que pegar os canhões, sei lá, bomba, vamos receber... Lembrei até do Floriano, como seremos recebidos? Ele falou, a bala. E o Bolsonaro fez essa bravata aqui agora. Então, não se comprometeu.
criou resistências. E agora está evidente. Tem que vacinar o mais rapidamente possível os maiores contingentes populacionais possíveis. Porque a vacina está alcançando outras faixas etárias. A epidemia está alcançando, está pegando mais idoso. Não, está começando a pegar todo mundo. Então é preciso a vacinação. E agora temos aí 2 ministros da saúde. Um exercício que é o nomeado e o outro aguardando a nomeação para assumir. Aí o que está aguardando a nomeação faz um discurso de conciliação, até de conciliação, imaginando que pode congregar um movimento coletivo, uma participação coletiva. Governadores, prefeitos, as instituições, tudo, os poderes, mas não toma posse. Aí diz, não, a política é do governo Bolsonaro. Mas quem está ainda é o Pazuello. É verdade. Então, é uma confusão muito grande, muito grande. E o sofrimento é muito maior. Porque a falta da convivência. Agora, deputado, ao isolamento, né? Tem a questão do isolamento. No início, o Bolsonaro não queria o isolamento. Mas ele continua não querendo. Não querendo. Ele continua não querendo. Ontem mesmo, comemorando o aniversário, ele já entrou no Supremo Tribunal Federal contra os governadores e prefeitos, dizendo que os governadores e prefeitos estão assumindo uma atribuição que pertence a ele. Direito de ir e vir, né? Quando a decisão do Supremo, que compartilhou a responsabilidade pela decisão do isolamento com governadores e prefeitos, o fez cumprindo a Constituição, mas acima de tudo porque o próprio presidente negava cumprir essa tarefa. Até hoje ele não quer cumprir essa tarefa. Ele não trabalha para ser o grande coordenador do esforço nacional em torno da vacinação e as regras para o isolamento social. Agora, deputado, aqui no estado do Rio de Janeiro, né, nós estamos vivendo aí o caos, né? 96% dos hospitais ocupados e tal. Mas sofremos também os hospitais de campanha, né? Aquele desvio de dinheiro de milhões. O governo federal deu para diversos estados dinheiro e foi uma roubalheira danada aqui no estado do Rio de Janeiro. Está aí o governador Itz afastado. Montaram, né, de afogadilho um monte de hospital de campanha. Tudo caro, superfaturado. E depois cadê os hospitais? Compraram respirador com loja de vinho. Existe um crime que está aí diante de nós, que é o desmonte da rede Iazerge. Também. Vai ali, na Praça da Cruz Vermelha, o Iazerge Central. Escrevi até um artigo, vou tentar publicar essa semana. O Iazerge Central, na Praça da Cruz Vermelha, 12 prédios, tinha centros cirúrgicos, unidades de tratamento intensivo, enfermarias, 47 especialidades médicas, maternidade, ambulatórios, enfermarias. Era um complexo hospitalar dos maiores do estado, talvez dos maiores da América Latina. Está lá demolido. O governador na época, não o atual, transferiu para a prefeitura grandes hospitais. Pedro II, na época Rocha Cabral, Faria, na época Cabral. Alberto Schweitzer, transferiu para a prefeitura, que imediatamente privatizou. Instituto de Infectologia São Sebastião, no Caju. Imagina o Instituto de Infectologia São Sebastião se hoje estivesse operando, pô. Me lembro que no último, ainda existindo, quando da dengue, cuidou de mais de 2.000 sem nenhum óbito. Mas as equipes de infectologistas estão onde? Onde estão as equipes? Ali no Biombinho, no Hospital dos Servidores do Estado. Imagina o Instituto São Sebastião, tinha mais de 120 anos, pô, de acumulação de conhecimento. E o que foi feito com o Instituto? Acabou, praticamente. Andou, ficou um tempo lá numa sala no Iazerge, está perdido. Eu estou dizendo assim, cadê o papel do... Onde é que você ouviu falar no Instituto de Infectologia São Sebastião em plena pandemia do coronavírus? Nada. Eu imagino o sofrimento. Mas os profissionais, os servidores estaduais da saúde, nós temos aí carência de profissional de saúde para o atendimento à população.
Nós temos os profissionais de saúde sendo homenageados por justos motivos, porque estão na linha de frente, mas nós temos um contingente grande de servidores da saúde, contingente encostado, lutando por um plano de carro, sem praticamente ocupar. Onde que colocou o pessoal do Pedro II, o pessoal do Rocha Faria, o pessoal do Alberto Schweitzer, o pessoal do Exército Central? Esse pessoal está aonde? Está aí lutando, sofrendo. Imaginar que quase a metade ou a metade recebendo um salário mínimo de vencimento. Não foram para o município esses hospitais? Não foram incorporados? Não estão aproveitados. Não está. Vivem a amargura. Quem é responsável por isso, meu irmão? Quem é que tem a responsabilidade disso? E tem profissionais de saúde, e há carência de profissionais de saúde. Mas por quê? Porque no fundo, no Estado, é a privatização da saúde. Essas Quem OS... levou os 3 hospitais grandes lá da Zona Oeste para o município, imediatamente botou OS. Agora fechou o Hospital Eduardo Rabelo em Campo Grande. Para fazer obras, para entregar depois para onde? Só vai restar o IASES de Maracanã. Não sei qual será o destino. Mas o que eu trato aqui é desse desmonte da saúde no estado do Rio e o abandono dos profissionais num momento de necessidade. De necessidade. Então é uma situação dramática, porque às vezes nós vamos olhando para cima, nós temos responsabilidades difusas, né, que não estão sendo assumidas. Não estão sendo assumidas. Então, e a população que sofre. Agora, já está comprovado que o isolamento social é uma necessidade. São duas coisas. Vacinação em massa e isolamento social. E consciência da população das suas responsabilidades. E a vacinação o mais rapidamente possível. Por quê? Porque não tendo... A quantidade de vacina pequena dificulta, inclusive, a distribuição para a aplicação. A chamada logística, né, fica muito mais difícil, picotada. Mas é dizer que o Brasil tem experiência em vacinação em massa. Experiência, é identificado. Mas quando você falou muito bem, não é, sobre a situação que já existia na rede de saúde, mas se não fosse o Sistema Único de Saúde, a desgraça seria muito maior. E o Sistema Único de Saúde, uma luta muito... Olha que eu fui constituinte e estava participando do esforço para a implementação do Sistema Único de Saúde. As resistências, os obstáculos, mesmo assim, o Sistema Único de Saúde foi sendo implantado. E estava funcionando. Foi a salvação da lavoura. Se não fosse o SUS, o sofrimento seria... O número de mortos seria muitíssimo maior. Estamos vivendo uma situação agora que até hospitais privados estão pedindo vagas em hospitais públicos. E essa questão também dos planos de saúde, né, deputado? Os caras querem aumentar, em plena pandemia, querem aumentar a tarifa de plano de saúde, quem não pode pagar. Isso é uma desgraça. Plano de saúde é que alimenta os hospitais privados. Quem tem um plano de saúde tem direito ao hospital, tem ali. O que aconteceu? A pandemia aumentou a procura de atendimento médico hospitalar. Como é que o capitalismo faz? Ele exclui pelo poder de compra. Uma forma de reduzir a procura foi aumentar o preço do plano. Quem não pode pagar, sai fora. Ou vai para um plano muito menor, que não dá qualquer atendimento, o atendimento é mais precário. Então, eles controlam a procura, aumentando o preço do plano. Aí, o plano vai ficando cada vez mais elitizado. Quem tem dinheiro para pagar, paga o plano, vai lá para o DOR daqui, dali, vai para São Lucas, vai para o Unimed. Quem não tem como pagar, migra, sobrecarregando ainda mais a rede pública. Morre na rede, né? E aí só as coisas que são publicadas nos jornais, eu não vejo colocar hospitais privados com os leitos, com os corredores superlotados. Que tem também. Os leitos todos. Tem muitos. Eles colocam os hospitais públicos. Seria bom colocar, não é isso? Esses hospitais que você citou, Barra d'Or, São Lucas, São não sei o quê. O Unimed, na Barra da Tijuca. Coloca lá todos. Vê como é que eles estão. Estão sobrecarregados também, porque também tem que homenagear os profissionais de saúde da rede privada. Nós falamos mais da rede pública, mas estão lá também.
Na linha de frente, pô. Na linha de frente. Então, ô Sidney, é tudo muito dramático, mas é preciso primeiro, né, que haja a defesa da vacinação em massa. Isso é inevitável, inevitável. Aqui no Rio de Janeiro, mandar um abraço para o pessoal da Fiocruz, mandar um abraço para nossas universidades públicas. A Fiocruz entregou 1 milhão de nossos centros públicos aí de pesquisa, os nossos infectologistas que estão, aqueles que estão, que têm a consciência da realidade, nos representam nessa consciência e estão sinalizando, orientando providências. Orientando. E era preciso que o poder político estivesse comprometido em seguir essas orientações com a coordenação do chefe de Estado maior do país, que é o presidente da República. Pô. Porque eu vi o Paulo Guedes, me pareceu um cinismo, sabe? Ele dizer junto do presidente que sem vacinação em massa a economia não se sustenta. E o presidente disse se calado. Só agora, né? Nem o presidente calado. E logo depois o presidente vem e falou do isolamento, tudo aquilo que os cientistas falam, que agora os economistas estão falando. Tal a carta. Aí o Paulo Guedes, parece que ele está ali, ele é uma ilha dentro do governo Bolsonaro. Uma ilha. Ele devia dizer a mesma coisa que diz, então, o talvez futuro ministro da Saúde. Não existe política do ministro tal. Existe política do governo Bolsonaro. Mas ele quer se dissociar. Ele quer atender aos banqueiros, ele está atendendo, né? Está atendendo ao capital privado, está atendendo ao grande, que é microempresário, pequeno empresário. Esses estão aí ralando, mas os grandes não. Por que o doutor Queiroga ainda não assumiu ainda o Ministério? Não saiu publicado? Por que isso? Eu não sei. Eis o mistério da fé. Deputado, infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigado. Vamos lá. Por mais uma visita aqui no seu gabinete. É sempre muito bom conversar com o senhor. Vamos lá. Até a próxima. Estado Democrático de Direito, vacinação em massa, isolamento social e socorro decente para os necessitados. Um plano mais amplo possível. Infelizmente, não vamos ter. O auxílio emergencial aprovado. Aliás, ele pegou o auxílio emergencial e embutiu um monte de pendurucalho que nada tinham a ver, pendurucalhos que nada tinham a ver com a emergência. Mas para quê? Para colocar um biombo e embutir ali outros interesses. Isto é, a boiada vai passando e o povo brasileiro sofrendo, comendo pão, nem comendo pão que o diabo amassou. Está passando fome mesmo. Até a próxima, deputado. Vamos lá. Te agradeço. Te agradeço muito. Eu conversei com o deputado federal Paulo Ramos, do PDT. Eu vou para o intervalo comercial, não sai daí não, porque o programa continua. Enquanto a vacina não chega para todos, a Alerj trabalha para proteger você e quem você ama. E assim como a Alerj, você também pode fazer a diferença. Continue usando máscara sempre que sair, lavando as mãos sempre que puder, usando álcool em gel e evitando aglomerações. Em um ano, mais de 430 leis foram aprovadas pela Alerj e 20 milhões repassados para a Fiocruz para programas de combate à pandemia. A Alerj continua trabalhando, continue se protegendo. Nesse bloco eu converso com o deputado Dionísio Lins, que é presidente da Comissão de Transporte aqui da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Deputado, falamos na outra entrevista sobre a questão da não entrega, né? A reentrega para a concessionária explorar novamente a linha amarela, o que está agora tem aqui. O pedágio da Transolímpica também é justo, não? 7,80, Sidney. A população mandou para o seu programa várias comunicações que também tínhamos que defender a questão dessa cobrança da Transolímpica. 7,80 e uma moto 3,100. E tudo abandonado lá, tudo quebrado, tudo lá. Veja, o prefeito também tem que tomar uma providência. Não é mais possível. 7,80 para carro de passeio da Transolímpica. É outro assalto à mão armada na população. 3,10 uma moto. Então eu vejo que se o prefeito realmente quiser entrar para a história como bom gestor, etc., porque a população votou nele,
apostando nisso, mas não aguenta pagar a conta, não é? Você não pode ser um bom gestor com o nosso dinheiro. Então eu vejo que ele vai ter que tomar uma atitude nisso. E aí faço um apelo ao secretário de Fazenda e Planejamento, que é o deputado Pedro Paulo, que entre nessa questão, para avaliar com muito carinho o valor cobrado pela Transolímpica, também, que é outro assalto, R$ 7,80 o carro de passeio, R$ 3,10 o motociclista passar lá. Eu recebi um comunicado, deputado, na outra sua entrevista, que era assim: Sidney, pergunta ao deputado, que a esposa dele é a vereadora Vera Lins, entendeu? Para saber o seguinte: quando é que o prefeito vai pagar o 13º, que o dinheiro do IPTU já entrou? Ele disse que ia dar uma notícia, né? Tem a notícia, vai apresentar um calendário para primeiro dia de... É saber assim, cadê o 13º? Eu digo o seguinte, com a palavra o prefeito Eduardo Paes, veja, o IPTU dia 5 entrou uma fortuna. É isso. Não é? Mais que isso, o prefeito, quando entrou como gestor, ele acabou com vários cargos em comissões, Cília, mas muitos cargos. É natural que recriou RAs, que passou para 51, recriou era 34 a região administrativa, 34, né? Passou para 51. Passou para 51, mas um pouquinho de investimento, porque são dois, um cargo de administrador de 4 mil, um de assessor de 2 e pouco e 2 de 900. Aí é uma coisa que, se avaliar no total, ele economizou mais. Só não está pagando o coitado do terceirizado. Mas atende a quem ajudou na campanha, né, deputado? É verdade. Mas eu fico preocupado, Cid, que a pergunta foi muito interessante do seu telespectador, né? Nós ficamos preocupados quando o trabalhador não recebe, né? O sujeito não receber. Agora, a expectativa era que o prefeito fosse pagar este mês já, porque dia 5 ele arrecadou o máximo que tinha de IPTU, mas vai arrecadar mais dia 26. São duas datas. E porque continua a receita da parcela do IPTU, quem fez parcelado, né? Agora, outra coisa, só pagou até quem ganha 4 mil. Ninguém pode ter esse penitenciado, nem pensionistas, aposentados, que tem suas dívidas e contava com 13º. Mas o Crivella que deixou. Sim, mas o Crivella já foi embora. Agora é arrumar a solução, não é isso? Agora é arrumar a solução e arrumar dinheiro. Cid, veja só. Você é um jornalista que é muito bem informado, né? Hoje é referência no programa de entrevista e nas produções que tem como dirigente até de jornal, né? E como colunista. Veja, essa história, o Crivella quando assumiu também quebrado. Também. O município. O Crivella quando assumiu, o erro dele foi que quando ele foi chamado, Sidney, para avaliar o problema que ele tinha e havia recebido e não teria como pagar, ele, bondoso que não quis demitir ninguém. Tinha que enxugar. O que o prefeito está fazendo agora, Eduardo Paes, que chegou demitindo todo mundo dos cargos em comissões, ele não fez. Mandaram para ele uma relação que ele tinha que tirar das ONGs, das OS, né, da saúde, 30% pelo menos. Ele, com pena de demitir o trabalhador, o Crivella não demitiu os trabalhadores e decidiu tentar reerguer o município. Ele lutou, ele conseguiu ainda alguns acordos com empresas que estavam devendo e que deram desconto para poder assumir, ou seja, honrar o município. Ele conseguiu avançar até o final. No momento final não aguentou, porque ele também teve a ajuda do governo federal, mas ele procurou administrar republicanamente. Aliás, foi realmente constrangedor, Cid, o que aconteceu com ele. Você é um advogado renomado, não é? E não só em tributo, como o seu programa apresenta, mas você é um advogado renomado e sabe que é de se lamentar o que fizeram com o prefeito no momento final, num jogo altamente político, para tirar ele do cenário, para ele não ser ministro do Bolsonaro. Influenciou, inclusive, na eleição, né? Influenciou muito. Aquela busca e apreensão do PNL. Aqui eu não estou defendendo o Crivella. É a informação, né? Foi aquela busca e apreensão em pleno processo eleitoral há poucos dias. Agora, deputado, tem uma outra questão agora que está preocupando os idosos, né? 85 anos, tal. Faltou a vacina. Não é só culpa do governo federal, faltou vacina no Brasil inteiro e no mundo inteiro está faltando vacina, né? Agora, tem que esperar e a população. Agora, com fura-fila não dá.
E injetar de mentirinha. Por que não coloca a câmera? Por que não coloca a câmera onde está sendo aplicada a vacina? O Cid, oportuno que você está falando, eu entrei hoje com um projeto de lei liberando efetivamente para que toda a população que queira o familiar filmar e fotografar, que o faça. Liberei no âmbito do estado do Rio de Janeiro todo. Estou mandando, entrei hoje no parlamento com isso para aprovar e mandar para o governador sancionar. Isso é um direito nosso. Agora, veja, estão brincando com a vacina, né, Círio? Politizar uma coisa que salva vidas, isso é constrangedor. É verdade. É constrangedor. Eu entendo que tem as prioridades acadêmicas, tem. Mas isso aí foi porque ficou mal resolvido. O governo freou de um lado, o outro não avançou do outro, e aí veio a picuinha política. Agora quem está pagando a conta é a população. Pasme. Hoje, nessa entrevista, você sabe que já está na mídia que o governo aqui do Rio de Janeiro só tem vacina até esta semana. Quer dizer, é muito complicado. Mas o ministro já deu a informação que está chegando mais, entendeu? E agora também, já tem agora 4 ou 5 vacinas, né? Quer dizer, agora tem mais a oportunidade. Porque no fundo também, os laboratórios querem vender. É isso. Não é isso? É isso. Mas tem que entregar. E nós temos que voltar, Sidney, a ser um Estado na federação, que é o nosso, a ser um país que vive o turismo. Nós não podemos continuar nessa condição de inércia por conta de uma vacinação. Segundo os analistas, os acadêmicos, diz o seguinte: quando tiver 70% vacinado, ou seja, imunizado, nós já podemos começar a voltar à normalidade. Mas me preocupa quando a gente olha e vê reportagem dizendo que importaram lá do Amazonas e já chegou aqui um Covid mais agressivo em 2 ou 3 pessoas. Olha, o governo da Amazônia também botou num avião e mandou 17 pessoas para internar aqui sem um ofício. Pois é. Também não dá, né? É uma outra coisa que trata-se de vidas, né? De pessoas, a gente não pode até negar. Mas é um constrangimento a toda a prova, porque, segundo nós fomos, nós acompanhamos a matéria, foram até internados em local que não era nem para Covid. É verdade. Então, o que não pode é brincar com a vida das pessoas. Eu acho que tem que se levar a sério, tem que se criar um calendário sério, tem que se investir. E eu digo, presidente Bolsonaro, tome atitude nesse sentido. O Brasil, ele acredita na sua gestão, então tome uma atitude, chame os trabalhos à ordem e determine: vamos pegar aqui o dinheiro agora e vamos investir na vacinação em todo o país. Bom, deputado, e vamos salvar vidas. Deputado, e também louvar também o auxílio emergencial, que vai continuar aí pelo menos umas 3 ou 4 meses do governo federal, porque o povo precisa desse dinheiro. Não e tem também a Assembleia Legislativa aqui, que aprovou essa semana, não é? A iniciativa do presidente André Ciliani da Casa aprovou um auxílio emergencial aqui no estado do Rio de Janeiro. Nós achamos e entendemos que isso ajuda, mas a população não quer esmola. Quer trabalhar. A população quer voltar ao trabalho. Aqui, precisamente no nosso estado, Círio, você vê que aqui tem a nossa vocação é turística. Com todo o constrangimento da pandemia, alguns fizeram evento aí clandestino, e você viu a tonelada de gente que estava. Claro. Ninguém aguenta ficar em casa. É natural que correram risco, né? Vão pedir a Deus para não ter constrangimento nenhum. Mas não é justo a gente se arriscar nesse momento. Não é justo. E peço a todos vocês. Eu, por exemplo, estou aqui com o Cid no gabinete, a gente higienizou as mãos e lavamos, etc, etc, e estamos sem máscara. Mas a nossa máscara está aqui, a dele está ali, porque senão você também não tem uma visão nítida da entrevista nossa. E aí fica meio capenga. O que eu quero dizer é o seguinte: use máscara. Continue na prevenção, mas faça um apelo aos governantes. Faça um apelo ao presidente da República. Imediatamente diversifique, atenda com prioridade a vacinação. Eu entrei com a lei aqui, Sidney, pedindo para priorizar, além da terceira idade, da saúde, que já estavam os profissionais de saúde, para colocar o corpo de bombeiro, para colocar a polícia civil, não é? Para colocar os departamentos que lidam, por exemplo, a própria Alerj, que lida com a população. Porque quem lida com a população tem que estar
imunizado. Verdade, tem que estar. Porque você recebe as pessoas, você não sabe se chega alguém para lhe transmitir, não é? Então, o que eu peço agora, nesse momento, Cid, é que o presidente da República se entrose com os governantes. O ministro da Saúde, que resolva o problema e que se faça um investimento dirigido para a vacinação em todo o Brasil, principalmente na nossa cidade-estado e no nosso estado do Rio de Janeiro. Obrigado, deputado, por receber nossa equipe. Eu que agradeço e digo a você o seguinte, seu programa lidera a audiência, tenho muita honra quando falo no seu programa, porque efetivamente, Cid, as pessoas, inclusive da minha região, agora da Baixada, do Noroeste Fluminense, está todo mundo na TV Max, canal 25, para ver o destaque na TV. Porque é um programa sério, um programa de atos republicano, ou seja, que procura os parlamentares e procura levar para a população a informação precisa. Vamos continuar juntos. Fora o pedágio da linha amarela. 7,50 para ir para voltar, nunca mais. Eu conversei com o deputado estadual Dionísio Lins, que é presidente da Comissão de Transporte do Rio de Janeiro. Intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta. A pandemia deixou muita gente em situação de extrema pobreza. Para proteger essas pessoas, a Alerj aprovou o Supera Rio, um programa que garante até R$300 de auxílio emergencial e até R$50 mil de crédito para microempresas e autônomos. O Rio de Janeiro saiu na frente e estendeu a mão para quem precisa de amparo urgentemente, porque quem ficou sem renda não pode esperar. A fome não pode esperar. Alerj, mais perto de você, mesmo quando ainda precisamos manter distância. As pessoas que assistem ao meu programa já estão acostumadas com o Dr. José Ribamar Cerqueira Filho, que é um cirurgião dentista especializado em implantes dentários. Mas hoje nós vamos fazer uma visita aqui no seu consultório em Copacabana. O que nós vamos mostrar, doutor? Sidney, os seus telespectadores já vão ter a oportunidade de ver o scanner intraoral, que é o que hoje faz as imagens da boca, a minha fresadora e a minha impressora 3D, o que faz com que o paciente possa vir à clínica e resolver o dente dele em apenas uma única consulta. Se ele tem um dente quebrado, dois ou todos, se ele perdeu um dente, precisa de um implante, o que ele precisar fazer, devido à minha tecnologia, eu consigo devolver para ele em apenas um dia o tratamento odontológico dele completo. Essa alta tecnologia que nós vamos mostrar aqui no consultório, né, que são um consultório amplo aqui em Copacabana, né, as pessoas dizem, mas isso é muito caro. É viável hoje, não é tão caro como no início começou a fazer os implantes dentários, né? Sidney, o implante dentário eu já o faço há mais de 20 anos. O preço só caiu, na verdade, né? Porque graças a Deus hoje tem excelentes fábricas no mundo inteiro e a gente consegue devolver ao paciente o sorriso dele com um preço muito mais acessível do que antigamente era no passado. Outra forma também que a gente tem na clínica é o parcelamento. Hoje a gente divide como o paciente precisar, a gente consegue absorver isso e parcelar para o paciente. Bom, então vamos mostrar para os nossos telespectadores e eu agora saio de cena e o repórter é o próprio Dr. José Ribamar de Cerqueira Filho. Vamos conferir? Vamos lá! O paciente que hoje necessita reabilitar seu dente, seja um dente que ele perdeu, um dente que se quebrou, tem o que há de mais moderno em tecnologia ao seu dispor. Na minha clínica, nós possuímos um scanner intraoral que faz um escaneamento da boca total desse paciente. Então, isso nos ajuda no diagnóstico e ajuda também na hora de confeccionar uma prótese. Por exemplo, você que sofre e sofreu muito indo e vindo ao dentista inúmeras vezes, aqui na minha clínica a gente escaneia você e uma máquina produz a sua prótese na hora. Então você consegue reabilitar um dente, 2, 3 ou sua arcada inteira em poucas horas, sentado na minha recepção, enquanto a máquina produz, a gente já coloca seu dentinho, lhe devolvendo seu sorriso, sua segurança de mastigar, lhe devolvendo a sociedade para que você possa ter sua vida normal. Eu vou escanear agora um paciente para vocês poderem ver como é simples e depois vou mostrar no meu laboratório a confecção de uma prótese. Me acompanhe.
agora com o scanner ligado, paciente na cadeira, eu vou escanear ele, vocês vão ver na tela o quão simples é e o quão rápido é se fazer um escaneamento para que a gente possa confeccionar uma prótese para o paciente, seja um dente de implante, sejam todos os dentes. Me acompanhe. Aqui então nós podemos ver, no caso desse paciente, o escaneamento feito, e aqui eu consigo agora visualizar tudo que eu preciso para poder confeccionar um dente para esse paciente. Por exemplo, no caso desse paciente, ele tem esse dente fraturado. Uma vez que a gente escaneou ele, agora a prótese vai ser confeccionada por um robô, por um computador, uma máquina. A gente vai levar esse modelo dele virtual para o laboratório que fica aqui dentro da clínica, e aí eu vou confeccionar automaticamente agora uma prótese que vai se encaixar nesse espaço de forma perfeita. A grande vantagem da gente trabalhar com um sistema totalmente digitalizado é que o paciente não tem que ir e vir centenas de vezes ao consultório odontológico para resolver um único problema. É muito comum pacientes antigos falarem: ah, doutor, eu sofro a vida inteira, para fazer um dente eu tive que ir 20 vezes no dentista. Essa realidade mudou. Hoje, com o scanner intraoral, com uma fresadora e impressora 3D que nós temos aqui dentro da clínica, a gente consegue resolver a maioria dos casos numa única sessão, mesmo em casos de pacientes que vão colocar um implante dentário, que é uma técnica também hoje muito moderna, muito simples e muito segura. Em apenas uma única consulta a gente instala o implante dentário e reabilita esse paciente de forma definitiva. Venha me fazer uma visita para você nos conhecer, e agora vamos lá no laboratório para você ver a tecnologia em movimento. Estamos aqui agora no laboratório. Esses são desenhos feitos de alguns pacientes que a gente exporta as imagens que vocês viram criando no escaneamento, trazemos para cá, e aqui, Sidney, e aos seus telespectadores, nós temos a oportunidade de fazer o desenho acontecer. Aqui a gente pega exatamente tudo que foi feito no escaneamento e a gente transporta para essa realidade, e aqui eu desenho o dente do paciente junto com o meu corpo técnico, meus técnicos de laboratório e os meus auxiliares. Na verdade, eles confeccionam esse desenho, e aí a gente exporta esse desenho para a máquina, a qual eu vou mostrar para vocês agora, e a máquina produz o dente. Então, em apenas poucas horas, você sai com o seu trabalho totalmente concluído. Esse é um exemplo de um caso que a gente está fazendo a boca toda do paciente, junto com esse dentinho aqui que esse paciente perdeu. Aqui já é um modelo virtual feito do paciente, e aí a máquina confecciona esse dente que vai encaixar aqui. Então, no mundo moderno, na odontologia atual, não é mais aceitável que se trabalhe com a metodologia antiga, onde o paciente vai ao consultório, onde se molda a boca do paciente, molda em cima, molda embaixo, envia isso para um laboratório distante, o paciente aguarda às vezes 10, 15, 20 dias para voltar ao laboratório para poder confeccionar. Então isso é o que é de mais moderno. Aqui, Sidney, nós temos uma impressora 3D que faz com que a gente coloque o dente na boca do paciente também, e nos ajuda, né, a poder fazer isso muito mais rápido. Então, um exemplo do que essa impressora faz: a gente coloca tinta aqui dentro desse tanque e ela imprime o modelo, aquele que vocês viram no computador, e aqui está um exemplo do que é feito por ela. Isso é um modelo impresso nessa impressora. Então, assim, não houve necessidade do paciente ser moldado, não teve que botar nada dentro da boca do paciente. Em função daquele escaneamento, a gente gera essa imagem e imprime esse modelo. Então isso nos dá muita naturalidade no dente final. Isso nos traz uma estética muito mais fácil.
É muito comum também os pacientes chegarem aqui reclamando, falando assim, poxa, doutor Ribamar, eu vejo pessoas que fizeram o implante, ficou tão feio, aquele dente ficou tão horroroso, e às vezes a gente não entende por quê. Mas hoje, com o auxílio da tecnologia, a gente consegue devolver a estética que o paciente busca. Existe até uma tese muito interessante feita por um dentista aqui do Rio de Janeiro, colega nosso, que ele chama de conceito doador do sorriso. O que é isso, Sidney? A paciente vem e fala para mim, olha doutor, os dentes da minha filha são os dentes que eu acho mais lindos nesse mundo. E essa paciente, por exemplo, tem que fazer uma reabilitação total, tem que fazer todos os dentes da boca. Nós conseguimos escanear a filha dela e transformar o sorriso dela para ser uma cópia muito similar ao que é o da filha dela, por exemplo. Então, se você acha o sorriso do seu filho, da sua filha, do seu esposo bonito, a gente pode escanear essa pessoa e transportar essa imagem para o computador e na hora que for colocar esses dentes na sua boca, eu trazer com essa parte estética daquele paciente que a gente escaneou primeiramente. Isso é um conceito muito moderno, criado aqui por um cirurgião dentista do Rio de Janeiro e nós implementamos na nossa clínica. Venha nos fazer uma visita, venha me conhecer. Olá, Sidney e seus ouvintes que lhe assistem pela TV Max. Aqui eu vou mostrar para vocês a fresadora. Nessa máquina é onde acontece, na verdade, o verdadeiro milagre da criação do dente, né? É colocado aqui dentro dela o material que a gente vai usar, no caso porcelana, zircônia ou metal, dependendo da nossa necessidade, e aí a gente vai ter a criação dos dentes. Então, por exemplo, esse é um material de resina provisória para a gente poder confeccionar um provisório imediato para o paciente. A gente coloca esse material aqui dentro. Esse material ele é fixado ali dentro e aí a gente consegue com que a máquina, através das suas broquinhas, ela faça a escultura e ela me entregue um dente pronto. Então existem inúmeros tipos de material que a gente pode lançar mão para que essa máquina confeccione. Desde materiais que a odontologia tem como caráter definitivo, que são as zircônias e as porcelanas, ou materiais simples como o provisório. Uma outra opção também, vou pegar para vocês verem, é a opção da zircônia, que é um material extremamente definitivo. Aqui tem uma base de zircônia, que ela é uma zircônia que vem da Alemanha, que na verdade essa máquina é alemã, né? Então a gente trabalha sempre com o mesmo material feito pela matriz da máquina, então a gente coloca uma bolacha, como nós chamamos de zircônia, dentro da máquina e a gente faz o desenho já no computador, como vocês viram anteriormente, e a máquina vai fazer o dente. Esse material é extremamente branco, a gente pode colocar na cor que o paciente tiver, seja uma cor mais clara, uma cor mais escura. Isso nos permite fazer o trabalho com muita naturalidade estética. Agora que você viu o que a tecnologia na odontologia pode lhe proporcionar, agende uma consulta. Telefone 3208-3635 ou 3208-3943. Em caso de emergência, urgência ou WhatsApp, utilize o 988816013. É muito importante que você agende uma consulta devido à pandemia do Covid-19. Nós estamos recebendo apenas um paciente por hora para que você tenha uma experiência tranquila e segura conosco. Venha me fazer uma visita! Enquanto a vacina não chega para todos, a Alerj trabalha para proteger você e quem você ama. E assim como a Alerj, você também pode fazer a diferença. Continue usando máscara sempre que sair, lavando as mãos sempre que puder, usando álcool em gel e evitando aglomerações. Em um ano, mais de 430 leis foram aprovadas pela Alerj e 20 milhões repassados para a Fiocruz para programas de combate à pandemia. A Alerj continua trabalhando, continue se protegendo.
Conversa agora com o deputado Noel de Carvalho. Deputado, o projeto que o senhor apresentou já tinha outros projetos no que diz respeito a alterar algumas questões da utilização de vagão para as mulheres, tanto no metrô quanto nos trens, né? O que pretende modificar? Então, na realidade, o que a gente pretendia era aperfeiçoar, para oferecer uma garantia mais ampla, mais permanente, 24 horas por dia, tá certo? Que hoje é só até as 5 da tarde. Hoje é só no pico, no horário de pico, vamos dizer assim. É. Então a nossa pesquisa falhou um pouco e a gente não conseguiu perceber que já existia esse projeto da Rejane e da Graciele Mota e tal. Então nós pedimos até desculpas a elas, mas quero apenas me oferecer como coautor, porque o projeto não é um projeto pessoal, não. O meu projeto é ajudar o interesse público, especialmente o interesse da mulher, né, que é vítima de assédio, de até agressividade, etc. E que às vezes não está nem sendo respeitado, né? Claro. Não está nem sendo respeitado, né? Claro. Tem homem cara de pau que entra no vagão de mulher, né? Exatamente. Tem que explicar também que gay não pode, né? Nem trans, né? Pois é, claro. Então, na realidade, eu peço desculpas às deputadas e me ofereço até para ser coautor, ou se elas não quiserem, também não tem problema nenhum, eu posso ajudar. A pensar, né? A pensar, né? Hein? A pensar, fazer... Claro. Né, dos três, né? Claro, juntar os três juntos, eu estou aí para disposição, tá certo? O que eu quero é que a gente alcance esse objetivo, que vocês já demonstraram interesse em alcançar e eu também. Então eu estou junto com vocês, em qualquer posição, inclusive fora, se for o caso, não tem problema nenhum. Deputado, hoje tinha um projeto na ordem do dia que foi retirado em função de alguns ajustes aí da forma de decisão do Supremo, né? Do que versa o projeto? Eu tenho acompanhado, mas gostaria que o senhor falasse sobre esse projeto, que é uma proposta que o senhor vem acompanhando há muitos anos. Olha, desde 1987, quando eu era deputado federal constituinte, o José Serra, que é paulista, apresentou uma proposta de emenda à Constituição que dizia que o petróleo e seus derivados, inclusive gasosos, iriam pagar o ICMS no estado de destino e não no estado de origem. Isso representa para o estado do Rio de Janeiro, para a população do estado do Rio de Janeiro, especialmente para a população mais sofrida, cerca de 1,5 bilhão por mês. Imagina quantas habitações, quantas ruas asfaltadas, quantas escolas, quanta coisa, quanta internet que se poderia espalhar, né, por esse estado inteiro, para que toda a população tivesse acesso gratuito à internet. Enfim, dá para fazer uma revolução. Se a gente conseguir aprovar essa lei que eu pretendo apresentar ainda, e que retirei hoje, mas pretendo apresentar, a gente pode transformar o governo do estado do Rio de Janeiro, né, o governador Cláudio Castro, na presidência da Assembleia, o André Siciliano, etc., numa espécie de governo absolutamente melhor da história do Brasil. Principalmente no período agora de recuperação fiscal, no período de recuperação fiscal mais ainda. Pois bem, mas acontece que eu apresentei uma emenda supressiva na Constituinte e, para você ter uma ideia, muitos deputados do Rio de Janeiro não foram votar no dia que a minha emenda supressiva foi apresentada. Veja só, e eu recebi algumas propostas muito esquisitas de pessoas interessadas em algumas outras coisas que não eram interesse público. Não republicanas. Não republicanas. E aí eu rejeitei as propostas. Eles então devem ter conversado com outros e muitos deputados do Rio de Janeiro não foram votar no dia que a minha emenda supressiva foi posta em votação. Isso lá com o deputado federal, com o deputado federal constituinte. Aí eu fui derrotado. Aí depois eu vim ser deputado estadual. E aí me ocorreu a seguinte ideia. A Constituição manda que petróleo e seus derivados, inclusive gasosos, fossem pagar o ICMS no estado de destino. Mas me ocorreu a seguinte ideia. O ICMS é um imposto sobre circulação de mercadoria. E no subsolo, todo o subsolo brasileiro pertence à União. Quando ele sai do subsolo, passa pelo medidor, você sabe a quantidade. E os preços são publicados todos os dias em todos os veículos de imprensa. Então é só multiplicar o volume pelo preço, a quantidade pelo preço. Você vai saber o valor que foi extraído. E aí é só calcular o ICMS sobre esse valor e recolher no estado do Rio. Por quê? Porque o estado do Rio é o estado de origem e é o estado de destino.
Aí depois que ele saísse daqui e fosse vendido para outros estados do Brasil, aí pagaria no estado de destino sobre o valor agregado e não sobre o total, tá certo? Aí eu apresentei essa lei aqui na Assembleia, ela foi aprovada por unanimidade e as petrolíferas, as petroleiras, né, também reagiram muito, etc e tal. E aí depois eles entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. E o relator era o ministro Celso de Mello, que é paulista. Aí ele sentou em cima e não julgou durante 14 anos, sei lá, porque se julgasse tinha que julgar a nosso favor. Então ele não julgou. Pois bem, ele se aposentou agora. Aí o que aconteceu? Eu preparei uma nova lei e ia representar hoje. Mas aí eles botaram para ser julgado agora quinta-feira ou sexta-feira, se não for no Supremo. Então vai aguardar a decisão lá. Então eu peguei, retirei e espero a decisão de sexta-feira do Supremo, vou ver o que acontece. E aí eu reapresento de novo a lei agora de forma... Nós preparamos agora um projeto mais consistente, mais completo, sabe, mais forte. Isso pode provocar uma revolução a favor de um futuro muito melhor para todos os habitantes do estado do Rio de Janeiro. Obrigado, deputado. Está em sessão, tem que votar. Até a próxima. Conversa agora com o deputado Léo Vieira. Deputado, como é que está a situação em função da pandemia no município de São João de Meriti, o senhor que convive mais próximo do município? Sidney, nossos ouvintes, a situação no município não é diferente dos outros municípios da região metropolitana. Nas últimas semanas, os casos em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, aumentou muito. E hoje há uma preocupação, tanto do governo do estado, quanto de todos os entes políticos em relação a essa crise grave que nós estamos vivendo. Mas o governo do estado está trabalhando intensamente hoje. Nosso governador está em Brasília para conversar com o presidente Bolsonaro, juntamente com o seu ministro da Saúde, para abrir novos leitos no estado do Rio de Janeiro, principalmente ao que compete aos os hospitais federais que estão aqui na nossa cidade, no nosso estado. E também a busca de mais vacinas. Já chegaram, ontem já chegou uma grande quantidade, mas também nós precisamos de insumos para poder atender a toda essa crise hoje, infelizmente, que nós estamos vivendo, não só no estado de Janeiro, mas no todo o mundo. Eu falei semana passada, no meu programa de semana passada, da questão da precariedade dos hospitais todos antes da pandemia, não é? E agora com a pandemia, claro que agravou muito mais, né? A situação de São João de Meriti sempre foi muito complicada antes da pandemia. A rede pública é muito precária, né? Como é que está se safando o pessoal lá e o povo? Está morrendo gente. É lamentável, Sidney, que o prefeito, também da cidade de São João de Meriti, que recebeu muitos recursos vindo do governo federal, do governo do estado, para abrir novos leitos para o Covid-19, infelizmente, isso não aconteceu. Agora, o governo do estado pediu ao Corpo de Bombeiro para poder ocupar a hospital modular em Nova Iguaçu, para que a gente abra o mais urgente possível. Eu acredito que na semana que vem a gente já esteja funcionando na sua plenitude o hospital de Nova Iguaçu, o hospital modular, que são a abertura de mais de 150 leitos no estado do Rio de Janeiro, principalmente na Baixada Fluminense. Há alguma restrição a comércio lá por parte da prefeitura em São João? Olha, já existe uma restrição hoje a bares, restaurantes na cidade de São João de Meriti. O governo estadual deve emitir algum decreto de hoje para amanhã, até quinta-feira, e a gente espera que os municípios sigam o decreto do governador do estado do Rio de Janeiro, que é a flexibilização, acredito que seja o grande feriadão, para poder conter a circulação de pessoas no estado do Rio de Janeiro e a gente dar uma segurada no Covid-19. Obrigado, deputado. Obrigado, senhor. Conversa agora com o deputado Max Lima. Deputado, o senhor apresentou um projeto chamado Titula Rio. O que tem a ser isso? Qual o benefício que pode trazer para essa população que tem imóveis e que não consegue regularizar? Olha, esse talvez seja o projeto de lei que tem um dos maiores alcances sociais
entre todos que eu já fiz aqui no parlamento. Por quê? Nós temos hoje milhares de pessoas espalhadas pelo Rio de Janeiro que têm suas casas ou compraram casas em tempos passados e as companhias faliram, ou estão em área de ocupação que já viraram bairros, grandes bairros. Não consegue registrar posse? Ou estão em área pública. Já tem rua, tem saneamento, tem asfalto e muitos deles nem tem. E não tem a escritura própria. Não tem a escritura, não tem o documento. Comunidade, né? Então, o que acontece? Essa pessoa, essa família, ela incorre em vários problemas. Um deles, a todo momento que ela pode fazer um investimento novo, fica preocupado porque não agrega valor, porque não tem documento. Segundo, não tem nem endereço, né? Não tem nem endereço, a maioria das vezes, é verdade, não tem nem endereço. Incorre em outra situação. Quem é que não quer deixar sua casinha, o seu bem, uma herança para os filhos, depois para os netos? Então, e não tem documento nunca para deixar. Então é uma questão muito de dignidade, de resolver a vida das pessoas. Então, esse projeto de lei, que virá ao plenário assim que passar o feriado, ele tem é um programa continuado para que o Rio possa, através do ITERJ, ter mais investimentos e não parar de dar título de propriedade nunca mais até resolver essa demanda toda. Vai dar o título de propriedade para essas pessoas e vai ter um processo dentro no projeto, ou vai ter uma regulamentação depois do Poder Executivo? Não, terá regulamentação, é necessária até por causa da fonte de custeio, mas de qualquer forma eu já quero parabenizar a presidente do ITERJ, que já está em poucos dias de atividade, 1 mês e pouco que ela está nomeada, já está viajando o estado, levantando isso, a equipe é muito boa. O ITERJ tem muito bons profissionais concursados, aproveitar isso tudo e melhorar a vida das pessoas. Porque não são poucos imóveis, não. Na maioria dos municípios eu sou capaz de dizer que 30% dos imóveis da maioria dos municípios não tem escritura, não tem documento. Então esse projeto é de alto alcance social. Eu fui criado no antigo IAPC de Irajá. Sim. Os IAPs têm esse problema. Os antigos IAPs, IAPM, IAPC, né, todos eles têm muitos problemas e não conseguem regularizar. E as comunidades, principalmente, né, deputado, que não tem um documento. Não tenha dúvida, isso vai melhorar muito, isso faz o bairro crescer, agrega valor, deixa para os herdeiros. Enfim, só tem a ganhar com esse programa. Nós precisamos tirar essa dívida social de muitos anos. Valeu, deputado. Valeu, obrigado. A pandemia deixou muita gente em situação de extrema pobreza. Para proteger essas pessoas, a Alerj aprovou o Supera Rio, um programa que garante até R$300 de auxílio emergencial e até R$50 mil de crédito para microempresas e autônomos. O Rio de Janeiro saiu na frente e estendeu a mão para quem precisa de amparo urgentemente, porque quem ficou sem renda não pode esperar. A fome não pode esperar. Alerj, mais perto de você, mesmo quando ainda precisamos manter distância. Nesse momento de pandemia, precisamos cada um fazer a sua parte. Precisamos ter consciência para que a nossa família fique protegida. Nós temos que juntos entendermos que este momento ele é muito delicado, só depende de nós. Um abraço. Chegamos ao final de mais uma apresentação do programa Destaque na TV, nosso encontro semanal sempre às sextas e terças-feiras, das 22 às 23 horas, aqui nos canais 25 e 525 da NET. Pegou no meio do programa? Quer recomendar nosso programa? Pode assistir até no celular, tvmaxrio.com. Clica em ao vivo e você assiste o nosso programa até do celular ou baixa o aplicativo da TV Max, www.tvmaxrio.com. Muito obrigado pela tua sintonia, você que me recebeu em sua casa sem pedir licença. Até a próxima!